O encontro é com um dos mais influentes escritores portugueses da atualidade. Atravessa fronteiras e é lido em mais de 10 línguas diferentes. É peregrino por mundos, culturas e gentes, mas a essência da sua escrita está aqui, no acervo imemorial do Alentejo Profundo. José Luís Peixoto, primeira pessoa. Se quiséssemos construir um teatro de memória, não seria melhor que este. Ouvimos ao longe os galos, aí estão eles, e estamos num pequeno terreiro que se vê que já foi o grande centro de uma lide doméstica e que hoje está menos orientado. Está à espera de novos tempos, porque esses tempos vão chegar, também acredito. Mas aqui foi onde eu fui criança, era onde eu passava horas a brincar. Sempre tivemos aqui a lenha e o meu pai, como era carpinteiro, muitas vezes a lenha eram restos de madeiras que davam ótimos brinquedos e ao mesmo tempo as árvores, não é? As laranjeiras, o damasqueiro, havia um pessegueiro, já não existe, o limoeiro e os animais. Tudo isto num espaço reduzido que se agiganta quando escreve ou quando pensa nestes momentos de infância. É curioso, neste momento, ter a noção do seu tamanho, porque realmente a minha memória continua a ser enorme. Embora também a minha infância tenha sido de grandes espaços, porque como eu tinha liberdade total, eu andava por toda a vila, andava pelos campos, andava na oficina do meu pai, que também era muito grande. Todos os vizinhos me conheciam porque eu trepava por todo lado e imitava o Tarzan. E então, muitas vezes até andava mesmo seminu como o próprio Tarzan, aí a subir os muros e toda a gente muito preocupada pela forma como eu andava nas árvores e em todo lado. E no regresso a casa havia os animais, a tal criação, que era muito importante. Porque além de ser o sustento de subsistência, havia também alguma ligação, muita ligação emocional. Sim. Claro, porque quando se vive assim no campo, a natureza realmente marca muito as nossas vidas. Os meus pais tiveram porcos, ovelhas, vacas. E o porco matava-se aqui, neste espaço? Matava-se normalmente na garagem. Também lá era que se pendurava e se desmanchava e tudo isso, mas aqui lembro-me, por exemplo, de ver a minha avó a mexer o sangue, a chamuscar a pele do corpo para depois raspar aqueles pelos na banca, não é? E depois as marinadas, certamente, de várias carnes. Sim, depois cortar a carne para fazer também os enchidos que ficavam na chaminé, encher os chouriços, as morcelas, as farinheiras. O que é que vai no espírito quando se volta a um lugar a pisar as mesmas ervas, o mesmo chão? Este é um espaço habitado por memórias, não é? É um espaço em que eu ainda, no ar, ainda consigo distinguir muitas imagens que aqui vi que ficaram marcadas. Para mim, há uma coisa que é muito curiosa e que é quase como um mistério. Eu sonho sempre que estou aqui. Por mais que eu ande pelo mundo, por mais que eu já não viva aqui há tantos anos, é sempre em Galveias e é sempre a partir desta casa. E acho que isso é muito significativo. Está difícil. Eu acho que
Em sonhos já deve ter aberto essa porta muitas vezes, portanto vamos lá. Eu acho que esta porta... eu não estava aqui a dar o jeito. Então, esta é a cozinha da casa dos meus pais e esta é a mesa familiar dos almoços, dos jantares. À mesa éramos 5. E seremos sempre 5, embora esta mesa agora tenha tido menos refeições dessas, exato. Curiosamente, eu estou no lugar do meu pai e a Fátima está no meu lugar. Falta aqui a minha mãe e as minhas irmãs. Mas está aqui a fotografia daquele que torna o José Luís Peixoto escritor. É verdade. Morreste-me. Para mim, uma das coisas que sempre me custa e me comove um pouco é saber que o meu pai nunca suspeitou que eu viesse a ser o escritor que hoje sou. José Luís tinha que idade quando o pai morre? Eu tinha 21 anos. Muitas vezes tenho a sensação que o meu pai, de certa forma, deu a vida para que essa escrita pudesse existir. Cada um de nós tem sempre uma primeira vez de confronto com a morte. Como é que vamos reagir? Como vai acontecer e o que vai ser acontecer depois porque dali? o que acontece é que, teoricamente, e principalmente nesses períodos da adolescência, sabemos que existe, mas depois o facto, a vivência, traz uma série de questões novas e que são realmente muito marcantes. O meu pai era um pilar de toda a família. Uma das suas características mais marcantes é que era muito sonhador. E então, muitas vezes, o meu pai dava asas aos sonhos. Nos levava em sonhos, a minha mãe sempre a puxá-lo para ele não fazer promessas que depois não pudesse cumprir. Por exemplo? Uma coisa, por exemplo, que o meu pai adorava era viajar. Não que ele alguma vez tenha feito grandes viagens, não é? Mas foi a Paris, pelo menos. Foi a Paris, essa foi a grande viagem da sua vida, com a imigração para a França. E, curiosamente, de avião só viajou uma vez, quando já estava doente. Foi à Madeira. Para ele, irmos aqui dentro de Portugal ou até aqui bem perto, no Alentejo, já era uma grande viagem. O meu pai tinha uma expressão muito curiosa que era descobrir terreno. Mas... E era aí que a mãe o puxava à terra. Sim, olha que não podes. Sim, ou vamos comprar isto, vamos comprar aquilo. E depois a minha mãe sempre, não, temos de gerir bem as coisas e tal. Era um artífice, mas um artista também. Sim, era. Tudo o que aqui estiver de madeira foi feito pelo meu pai. As cadeiras? Sim. E as janelas, as portas. Que papel é que tinha a mãe nesta mesa de domingo? Ela ainda hoje... é a senhora da casa. A minha mãe tinha as suas competências e tinha os seus espaços. E então, muitas vezes, nesses almoços de família, a minha mãe não parava. Andava sempre a tratar das coisas, a pôr, a tirar, etc. Mas leio nas tuas palavras que havia um certo ascendente dela também, sobre o seu pai. A minha mãe é uma pessoa muito forte e muito intensa. E se alguma coisa lhe desagrada, nós sentimos isso e não queremos que nada lhe desagrade. Quando há um desaparecimento, como um patriarca destes, como o pai, há a tentação de querer agarrar o que fica, de querer agarrar um passado como se fosse alguma coisa que vai permanecer e ligar ao futuro. Senti que havia alguma coisa que passava a pertencer-me a mim, porque eu era o único rapaz, tinha 2 irmãs, tinha a minha mãe e na falta do meu pai eu era a figura masculina. Trata-se de um tempo que termina. Este pai que fica para trás pode permanecer para a frente indefinidamente enquanto houver memória. Isto significa que, no fundo, morre-se, mas não se morre. Em relação à morte, custa muito acreditar nessa ideia em que se passa do tudo para o nada. No caso do meu pai, é incrível como a sua presença se faz sentir. Estamos agora aqui a falar sobre ele, a evocá-lo. Essa vida, esse exemplo, as escolhas que ele fez, a pessoa que ele foi, continuam a marcar muito. No fundo, morreste-me
Não morre. Sim, sem dúvida. Permanece. Vai-se transformando, não é? Mas isso acontece em vida, isso acontece em todos os momentos. Há uma metamorfose para outra dimensão. Penso nisso, mas não tenho certezas. Mas isso não me angustia especialmente. Era um puto irrequieto, mexido, era o que bagunçava a mesa. Como é que... Eu sempre fui muito mimado pelas minhas irmãs. Eu até tenho um poema em que diz que as minhas irmãs são minhas mães também. Portanto, não devia era possível... mexer em tudo, não é? Do que está aqui. Eu não estou a ver, por exemplo, que o pinguim que está ali em cima do frigorífico tivesse passado muito pelas suas mãos, porque ele resistiu até hoje. Mostre-o lá. Eu era conhecido lá. por partir muitas dessas coisas, não é? E este é um pinguim muito especial. Em muitas casas dos portugueses, este pinguim é uma espécie de mascote imemorial. Este é um pinguim da minha avó, Joaquina Pulguinhas. Quem disse que os objetos não contam, que são coisas materiais, está tão enganado, não é? Os objetos são injetados, não é? De valor por nós, não é? E se formos capazes de ver neles momentos, gestos, então eles... levitam, crescem dentro de nós. E eu acho que nós temos de fazer uma gestão desses objetos. Mesmo nas nossas casas, temos de saber quando devem estar e quando devemos também dar-lhes, não é, ocultá-los. Vou agarrar com as duas mãos para não se partir. Cuidado. Que responsabilidade da avó Pulguinhas. Exato. Até hoje. Esta frase aqui, a nossa escola é um ninho de amor, que é uma frase assim que hoje em dia... um clichê. Exato, é uma idealização, mas também me permite olhar aqui para o tempo que aqui passava e de relembrá-lo por aquilo que ele teve de melhor também, não é? E nesta sala foi onde eu aprendi a ler, a escrever, com a professora Dona Arcângela. Arcângela Oliveira. Era meio arcanjo, meio Ângela. Exato. Uma professora muito marcante aqui em Galveias. Aqui a sala já estão um pouco diferentes do meu tempo, mas também é normal, não é? Aqui era a outra sala. Olá! Olá! Estão bons? Tudo bem? Viemos aqui animar a vossa tarde. Sabem quem eu sou? José Luís Peixoto. Eu sou José Luís Peixoto. Nunca conheci. Olha, então dá cá um aperto de mão. Foi aqui que eu aprendi a ler e a escrever, né? E hoje eu sou escritor. Tenho livros escritos com as minhas memórias de quando eu tinha a vossa idade e andava aqui nesta escola. Está quase a tocar, não está? Olha, aí está. Olha o toque. Pronto. Calma, vamos sair da frente. Todos temos um lugar onde a vida se acerta. Cada mundo tem um centro. O meu lugar não é melhor do que o teu, não é mais importante. Os nossos lugares não podem ser comparados porque são demasiado íntimos. Onde existem,
Só nós os podemos ver. Há muitas camadas de invisível sobre as formas que todos distinguem. Não vale a pena explicarmos o nosso lugar. Ninguém vai entendê-lo. As palavras não aguentam o peso dessa verdade. Terra fértil que vem do passado mais remoto, nascente que se estende até ao futuro sem morte. Estamos aqui numa fronteira entre o Ribatejo e o Alentejo. Galveias fica precisamente nesse ponto. Mas do outro lado deste distrito está um outro ponto que o Zé Luís Peixoto frequentou assiduamente durante muito tempo. Sim. Campo Maior. Campo Maior, é verdade. E a visitar o Sr. Rui. É verdade. Foi um privilégio que eu tive. A partir de 2019 comecei a fazer esse caminho para escrever um livro que haveria de ser o Almoço de Domingo e que foi realmente para mim uma experiência incrível. Rui Nabeiro é, com certeza, um dos símbolos maiores da Portugalidade, no sentido em que é um exemplo do ser português nas suas mais nobres qualidades. No entanto, preferiu nunca lhe pôr o apelido. Chama-lhe Sr. Rui no livro. Porquê? Essa é a forma como muita gente se dirige a ele em Campo Maior, que é uma forma carinhosa e que sei que ele gostava. Mas, além disso, havia ali também uma certa intenção de universalidade, como existe sempre na literatura. Diz sempre que essas conversas com ele eram como um caleidoscópio de ideias. Sim. De tal forma, eram variadas e brilhantes. Sim. Estamos a falar de uma pessoa que eu sinto que tinha uma série de vocações muito profundas e estou-me a referir, por exemplo, à sua capacidade de ler os outros e de estabelecer uma comunicação com eles, fossem presidentes da República ou a pessoa mais humilde. É preciso dizer que foi ele que chamou o José Luís Peixoto. Sim, é verdade. Foi ele que é quis verdade, é verdade. que, de certa forma, É verdade. o retratasse, dando-lhe toda a liberdade. É verdade. E isso aconteceu, curiosamente, a partir de uma entrevista que ele viu justamente na RTP, em que ele fixou aquela pessoa que era eu e anotou alguma coisa do nome e depois tentou chegar ao contacto comigo. Mas sempre vai deixando cair algumas notas de caráter do Sr. Rui. Sim. E uma delas é dizer, por exemplo, que ele não tinha medo das emoções. Sim. Que gostava de tratar a mãe por mãezinha. Sim. Rui Nabeiro, de certa forma, é ele próprio paradigma do homem alentejano. Com uma educação mais também tradicional, não tem muitos problemas, às vezes, de verter uma lágrima ou de cair um pouco para o sentimento. E o José Luís descreve as viagens de ida e de volta, de regresso. E nas viagens de ida ia sempre com uma expectativa e até algum temor sobre as conversas. Sim. E nas viagens de volta vinha satisfeito e quase que enovoado com tantas ideias. Sim. Eu confesso que me sentia um pouco intimidado, não é? Porque tratava-se de uma pessoa muito mais velha, com uma vida também bastante, não é, rica e depois era como uma fonte, não é? Uma fonte a jorrar vida, não é? Vida. E nem sempre se consegue dissociar a figura dele de Dona Alice, da mulher, que foi e é uma parceira, digamos que é companheira de vida. Sim, isso eu senti pelas palavras dele, porque o cuidado dele com a Dona Alice era permanente. E a forma como ele também contava todas as memórias que tinha com ela, desde o casamento até tudo o que viveram, era claro e inspirador também. O que é que aprendeu com Rui Nabeiro? Aquilo que eu mais apreendi foi a necessidade de ter uma visão da vida global, não é? Ou seja, aquilo que realmente importa. E eu acho que, de certa forma, a literatura parte sempre daí. A verdade é que o que fica é a natureza. Olhar em volta, gostar. Este céu hoje está muito dramático, não está? Está. Mas também eu acho que faz parte, não é? O Alentejo é um lugar, a meu ver, de contrastes.
por um lado, existe uma certa dureza violenta, dificuldade, mas depois também existe uma ternura muito própria. Parece que aqui o céu é maior, não é? E de certa forma parece que nós somos mais pequenos, não é? Perante este universo. Também nos embriagamos demasiado connosco próprios e na verdade... A natureza coloca-nos no lugar. Coloca-nos no lugar e nós somos passageiros, mas enquanto estamos. O tempo só existe quando paramos. E estamos aqui numa herdade que nos remete para décadas atrás e também nos remete para a adolescência do miúdo que corria aqui pelos montes, Sim. em Galveias e nos arredores. É uma casa que sempre me chamou muito a atenção, inclusivamente integrei-a nos meus livros. O romance Nenhum Olhar, que foi o meu primeiro romance, tem esta casa como modelo da casa dos ricos. A verdade é que acerta-se-lhe bem essa ideia, que é quase uma frase feita, de Galveias para o mundo e do mundo sempre para Galveias, onde regressa. Sim. Começou uma viagem de nómada pelo mundo inteiro, conheceu montes de países, está traduzido em mais de uma dezena de línguas e isso também o transpôs para culturas completamente distintas, inclusivamente a Coreia do Norte. Sim, a Coreia do Norte foi uma surpresa até para mim próprio. Eu estava em Los Angeles, na Califórnia, e numa parte de Los Angeles que se chama Koreatown, onde tudo é coreano. E talvez por isso passou-me pela cabeça a ideia, e se eu fosse à Coreia do Norte? Não há do Sul, que certamente era esse o símbolo que estava a ver em Los Angeles. Sim, mas a do Norte era muito mais desafiante e era muito mais... A do Último Segredo. Sim, uma coisa que me iria desafiar e ao mesmo tempo era completamente oposto a tudo o que eu já tinha feito. E eu, de certa forma, devo dizer que às vezes sinto uma certa tendência kamikaze também, quase de destruir o que já fiz e de fazer tudo de novo. Isso é algo que me entusiasma. O que é para um ocidental entrar num mundo em que o calendário é a partir do nascimento de um ditador? Essa experiência de uma limitação tão grande ao nível da liberdade é muito marcante. E para lá desses aspectos específicos do regime norte-coreano, que são muito fortes, não é? Há todas as questões civilizacionais. Estamos a falar de uma cultura que é muitíssimo diferente da nossa, inclusivamente antes deste regime, não é? Nesse caso, qual era o último segredo? O grande segredo e aquele que nós muitas vezes não temos toda essa consciência são os 25 milhões de pessoas que ali vivem, que são verdadeiramente as vítimas daquela falta de liberdade e de todas as circunstâncias que ali acontecem, que são insuportáveis para nós. Como é que lhe chamavam em casa? Em casa Zé Luís, porque já tinha lá o meu pai, que era o Zé João, mas claro, um nome que me chamaram durante muito tempo foi o menino. O menino entra nas palavras e nas letras através dos livros da Gulbenkian, das histórias que as irmãs e a mãe contavam, mas depois lança-se em voos muito mais altos e aprofundados e acaba por ser escritor e faz questão de viver da escrita, o que é raro e difícil nos tempos que correm. Sim, se bem que eu também entendo viver da escrita como algo amplo, ou seja, estou sempre muito disponível e interessado e sei que cresço com projetos que muitas vezes integro e com os quais eu sempre participo como escritor. É também alguém que dinamiza, é um ativista da palavra. Não é um coca-bichinhos que esteja à luz de um candeeiro horas e horas só a escrever. É alguém que sai para a praça
para falar daquilo que escreve e do que os outros escrevem? Isso tem que ver com a minha natureza. Sempre fui alguém que procurou fazer, que não fiquei à espera. Uma vertente minha que me marcou bastante e que foi ainda aqui em Galvez que teve lugar, tem que ver com a minha ligação à música pesada. Quando eu ainda vivia aqui com alguns amigos, formámos uma banda de música bem pesada na altura. Como é que se chamava? Chamava-se Hipocondríacos. E era uma banda que tinha uma vertente interventiva e tudo isso. E nós próprios gravávamos as cassetes, distribuíamos pelo correio, ou seja, montávamos todo o mundo pelo qual essa música se distribuía. E isso foi para mim uma escola. É daí que vêm os piercings, Sim, as tatuagens. sim, é desse mundo sem da dúvida, música sem pesada? dúvida. Que é um mundo que não é contraditório em relação à ruralidade e em relação a todas essas circunstâncias. E muito menos à escrita. Não, faz parte da mesma fibra. Here's to the fear for keeping us alert. Penso que a palavra-chave é acrescentar. Gosta de acrescentar, de colocar a mais. Sim. E isso é... Construir. Construir. É alguma coisa, talvez, que venha ainda da sua mãe. Sim, Da Alzira, da menina Sim, Alzira sim, do sim, podcast, sim. que já vamos Sem falar. dúvida, sem dúvida. Na medida em que, quando ela lhe contava uma história, a história quase não tinha fim, Não tem nunca fim. mais acabava. Exatamente. Esticava. Exatamente. As histórias da minha mãe são as do cotidiano, são as histórias da nossa mitologia local. Em que tudo está articulado. Sim, em que tudo está articulado, porque não sei se é sorte, mas a circunstância, efetivamente, foi que eu nasci num pequeno mundo, com fronteiras bem marcadas, que é Galveias. Como é que convenceu a menina Alzira a ter um podcast com o nome dela, Menina Alzira? Ela achava que íamos ter umas conversas só para nós e para os nossos conhecidos e que não ia chegar a um grande número de pessoas. Mas, incrivelmente, houve muita gente que achou interessante assistir a estas conversas e, efetivamente, tem sido incrível as reações e eu tento transmitir-lhes e ela agora já sente um pouco mais a responsabilidade, mas agora que já começámos, já continua. Mas, na verdade, estas conversas com a minha mãe, elas já eram muito importantes para mim. Quando dizem que o José Luís Peixoto é um escritor que trabalha muito os temas da morte e que se interessa muito justamente pela finitude e pelo mistério da vida que ela constitui, isso incomoda-o? Não, nada. Aliás, às vezes só pronunciar a palavra morte já era um pequeno escândalo. Mas, na verdade, é necessário pronunciar a palavra morte. Porque a morte, em grande medida, é algo que dá proporção à vida, que confere à vida elementos que lhe são essenciais, como, nomeadamente, o seu caráter irreversível. Todas as vidas são valiosas. Portanto, viver e morrer são duas faces da mesma moeda. E é preciso falar delas. Sem dúvida. Viver existe nos termos em que existe porque morremos. Não é? Se não existisse essa nuvem ou esse horizonte, a vida não seria nada do que é. Sente-se um herdeiro de Saramago ou também de todos os outros escritores que admira e que estão para trás dele? É curioso porque o próprio José Saramago se sentia um herdeiro da literatura portuguesa. É a literatura em língua portuguesa e, concretamente, a portuguesa que mais me marcou e que mais fez com que eu chegasse à escrita. José Saramago destaca-se porque
tive a oportunidade de privar com ele pessoalmente. Há um processo de missão nessa forma quase premeditada de escrever e de lidar com a palavra? Uma das coisas que eu acho que é muito distintiva do meu caminho e da pessoa que eu sou é que eu não tenho medo. O que é que se comia aqui nesta mesa? Por exemplo, a minha mãe gostava muito de fazer um chispe, ou gostava muito de fazer assim um cozido daquele já portuguesa mesmo, não é? Cheio de tudo. Ou então também muita comida alentejana, com migas, com aquela carne que chamam de alguidar, com aquele tempero. Aliás, alguidares não faltam nesta casa. Sim, é verdade, é verdade. Havia certamente um ambiente, não sei se havia um rádio que estava ligado. Sim, havia. Vinham os mais velhos, eu ia à venda comprar uma laranjada, não é? Ou uma gasosa. O que era um luxo. Era uma coisa que só acontecia nesses dias e lá ia eu com a garrafa para que depois era a do depósito, não é? Só sentimos o tempo quando paramos. Isso tem a ver com o silêncio. Sem dúvida. E precisamos parar de quando em vez para justamente nos sentirmos a nós próprios. Curiosamente, a própria palavra silêncio é uma palavra que me diz muito e a que eu regresso muitas vezes, porque o conceito de silêncio é fundamental.